Uma boa avaliação de desempenho, ela deve sempre seguir um ciclo, né? A gente tem que ter um ciclo que faz com que a avaliação de desempenho tenha o seu papel relevante e tenha o seu grau de importância. Isso porque, como qualquer outra prática utilizada para medir e quantificar resultados de pessoas, quanto mais eu utilizo e quanto mais próximas é uma da outra, menor é o valor. É igual formulários, igual pesquisas de satisfação que eu aplico demasiadamente em curtos períodos de espaço de tempo ou de maneira sobrecarregada, várias avaliações sempre. Se eu não estou utilizando isso para ter mudança e é toda hora, isso perde o valor, porque as pessoas, é só mais uma avaliação. A avaliação de desempenho ela tem que ser a avaliação de desempenho, ela tem que ser quase como um evento dentro da tua organização, quase como um evento dentro da tua empresa, beleza? E aqui nessa aula eu vou trazer para ti como construir esse ciclo de avaliação de desempenho. Então, vamos lá. A avaliação de desempenho, ela então vai ser utilizada, né, dentro do ciclo de uma maneira cíclica, por assim dizer, né? Cíclico de cíclica. E eu gosto sempre de usar a questão do PDCA para fazer a avaliação de desempenho. Isso por quê? Porque o ciclo PDCA, ele começa no planejamento, tá? Então eu sempre vou, ao fazer a minha avaliação de desempenho, planejar ela, né? Planejar o período de captação dos dados, quando vai ser feito, quem que vai fazer, né? Quem que vai estar executando a avaliação de desempenho, quem serão os participantes, qual método será utilizado e que tipo de avaliação eu vou estar utilizando para realizar a minha avaliação de desempenho. Então, dessa forma, eu começo no planejamento e eu vou lá escolher o período, eu tenho que definir horários, eu tenho que definir todo o calendário de avaliação de desempenho e eu vou para dentro do do, né, que é fazer de fato. Eu vou lá e vou aplicar a avaliação de desempenho no todo, no papel, vou lá e vou fazer com que ela aconteça. Depois eu vou checar esses dados, eu vou identificar se durante a aplicação da avaliação de desempenho houveram gargalos, houveram problemas que fizeram com que ela não fosse eficaz. E aí eu posso agir. O que eu posso fazer? Eu posso trazer uma nova visão, refazer a avaliação do planejamento, né, tentar estruturar novamente e reaplicar. A ideia do PDCA é que em toda avaliação do aprendizado, ou toda avaliação do desempenho, há um aprendizado, tanto para a empresa, quanto para a gestão, quanto para o colaborador. Se eu não tiro esse aprendizado, se esse aprendizado não está saindo da avaliação de desempenho, eu estou cometendo algum erro dentro do processo. Então, por isso que eu gosto de utilizar o PDCA dentro do planejamento, dentro da fase de processos para execução da avaliação de desempenho. Aí quando a gente vai, poxa, mas espera aí, qual que é o ciclo, né? A gente tem vários ciclos de avaliação de desempenho que elas podem acontecer, né? Mensal, trimestral, semestral e anual. Isso aqui são os mais comuns encontrados no mercado. Tem muitas empresas que fazem o ciclo mensal, tem muitas empresas que fazem o ciclo trimestral, tem várias empresas que vão para o semestral e tem várias empresas para o anual. Qual que é o melhor, na minha visão, qual que é o melhor ciclo de avaliação de desempenho? Eu sempre vou do pressuposto que tudo depende do cargo, tudo depende da pessoa e tudo depende da estrutura da empresa, o que a empresa quer, quais são os benefícios que a empresa espera obter da avaliação de desempenho, quais são os resultados. Pensa só que eu posso ter uma avaliação de desempenho aqui no mensal, aonde eu quero acompanhar de perto a evolução do meu colaborador. Eu quero entender se mês a mês ele está evoluindo. Só que qual que é o problema de eu fazer mensal? É que o mês ele é muito pouco, ele é 30 dias. Então, às vezes, por exemplo, pega só, por exemplo, que a gente foi lá do dia 1º até o dia 30 de março, por exemplo. Do dia 1º até o dia 31 de março. Vamos pegar esse exemplo. Então, no dia 1º até o 31, o trabalhador, a pessoa, o colaborador trabalhou, chegou no dia 31, por exemplo, fiz a avaliação do desempenho dele mensal, estruturei os erros e acertos e fiz ele fazer de novo. Abriu novamente, ele trabalhou do dia 1 até o dia 30. No dia 30 eu vou bater de novo na tecla. Talvez o tempo é tão curto, às vezes as atividades dele são tantas que ele não conseguiu completar alguma coisa, evoluir dentro do desempenho dele devido a muitas tarefas e a muito pouco tempo. Então, às vezes, 30 dias, a cada 30 dias fica pesado, dependendo, é claro,
do cargo, dependendo da ação, da tarefa, dependendo da função, dos afazeres. Então, eu vou chegar e falar assim, poxa, mas você não evoluiu, você ainda está nessa estaca, você, né, não teve, você não regrediu, mas você também não evoluiu. O que aconteceu? Aí vem aquela questão da desculpa, e vem aquela questão de será que o colaborador ele está se esforçando? Será que o colaborador está indo além para fazer essa questão da avaliação de desempenho? Ele quer Olá, evoluir? peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no Avaliação site. de desempenho, ele quer evoluir, então eu tenho que ver essa questão do tempo. Quando eu falo do trimestral, acontece a mesma coisa, né? O trimestral, às vezes, eu tenho pouco tempo, dependendo do cargo. E imagine só, eu tenho um cargo de alto escalão, onde a avaliação de desempenho ela é baseada em metas de vendas, em metas de faturamento, em metas de lucratividade. Quando eu falo nessas metas, esses indicadores que vão dizer se o cara teve um bom desempenho ou não, eu tenho que avaliar qual que é o período de metrificação dessas avaliações. Como, por exemplo, muitas das vezes é comum a gente ver empresas que o mês, olha só que interessante, o mês ele tem o faturamento baixo, o mês fatura baixo, no outro fatura alto, no trimestre ele fecha com lucratividade, né? Mas às vezes a gente tem também meses que faturam bastante e no final do trimestre a gente vai ter um trimestre com pouca lucratividade. Então o que acontece? Se eu vou pegar o bloco, né, e dizer, olha, vou te avaliar pelo bloco, muitas das vezes o cara pode ser super favorecido ou menos favorecido. E isso acaba que o desempenho dele também fica comprometido. Será que ele foi um gestor ruim? Pô, mas ele aumentou o faturamento vendeu, a gente não teve lucratividade. Mas a lucratividade estava em base dele, era a meta dele ter lucratividade? Não, era faturamento. Poxa, legal. Então tem que avaliar muito bem isso, quais são os critérios da avaliação de desempenho, quais são também as regras do cargo, cargos, afazeres da pessoa para eu entender. Quando a gente fala de semestral e anual, que eu aplico o ciclo através de semestre, através de a cada ano, o espaçamento de tempo é muito grande. Então, por exemplo, eu deixo o cara trabalhando 12 meses para que no final do ano eu diga se ele foi bom ou se ele foi ruim. Olha o tempo que leva se a pessoa estiver fazendo cagada ou se a pessoa não está desenvolvendo todo o seu desempenho. Ele está ali simplesmente fazendo a média. É muito tempo até eu identificar isso e trazer isso para ele. E lembra lá das evidências, que eu preciso ter evidências, eu preciso trazer esse pressuposto de evidências para eu poder trazer uma clareza maior na minha avaliação de desempenho. Se eu deixo para fazer a semestral ou anual, essas evidências até perdem o efeito. Imagina só que eu estou conversando com alguém que quer ser líder de setor. E de repente eu vi uma evidência, eu vi algo que ela cometeu lá atrás, que, por exemplo, ela errou em alguma coisa, ela cometeu um erro, ela cometeu uma gafe. Logo, se eu fico vaziado nisso, eu falo, poxa, olha, ela cometeu e eu vou fazer isso, eu vou chamar a atenção dela, porque quando ela quiser ser líder, isso aqui pode ser um empecilho. E eu deixo isso para falar semestralmente, quando final do semestre, eu falo, olha, você lembra disso? Tal, a pessoa às vezes nem vai lembrar. Então eu tenho que pontuar muito bem. Cada caso é um caso, cada cargo é um caso, por isso que eu tenho que planejar muito bem. Muitas das vezes eu vou ter cargos onde a avaliação de desempenho ela é mensal, eu tenho avaliação de desempenho que é trimestral, eu tenho avaliação de desempenho que é semestral, eu tenho avaliação que vai ser anual. O grande pulo do gato que eu utilizo muito das empresas que eu presto consultoria é que a avaliação de desempenho ela pode ser trimestral, semestral, anual, mensal, sim. Só que a coleta de dados que baseia-se a avaliação de desempenho, ela ocorre em períodos menores. Como, por exemplo, se eu for trabalhar a questão semestral, eu quero medir o desempenho, avaliar o desempenho da pessoa a cada 6 meses. Logo, eu peço para que essa pessoa preencha
certos formulários, ou preencha certos dados, ou eu coleto certos dados através de sistemas de informação mensalmente, trimestralmente, para que quando chegar no semestre, eu já tenha uma base, eu já tenha uma média, eu já consiga prever o desempenho dessa pessoa para que eu possa ser mais assertivo na hora de fazer possíveis mudanças, elogios e tudo mais. A mesma coisa se eu vou para o mensal. Eu vou fazer coleta de dados semanais, para que quando eu chegar no mensal, eu tenha um embasamento científico, um embasamento em dados para dizer, olha, você cometeu isso, você fez isso, você está de parabéns, você está precisando melhorar. E dessa forma eu consigo construir, então, a melhoria contínua. Nesse ponto, é muito interessante, igual eu falei, o PDCA. Eu planejo e eu vou fazer. Se eu não gostei do mensal, o mensal não deu certo, eu planejei fazer a minha avaliação de desempenho todo mês e não deu certo, eu vi que deu muito trabalho, as pessoas ficaram muito atoladas, não conseguiram ter tempo suficiente para poder fazer uma avaliação de desempenho legal, eu vou mudar, eu vou testar, então vamos para o trimestral, vamos testar o trimestral? Trimestral, opa, não deu certo, vamos para o semestral e depois vamos para o anual. Eu vou verificar qual que é o melhor período, o melhor ciclo para ser feito. E uma vez estabelecido o ciclo de ações que devem ser feitas, o ciclo de avaliação de desempenho, ele deve ser seguido a toda risca. Eu não posso mudar os ciclos a partir do momento que eu defini. Enquanto eu estou testando, eu mudo, igual eu estou te falando. Eu estou fazendo meu plano, eu estou planejando, sim, eu tenho possíveis de teste, mas depois que eu falei, esse é o ciclo ideal, esse é o ciclo que deu resultado, ele mostrou às pessoas, ele conseguiu ter uma clareza, eu consegui ter evidências, eu consegui demonstrar para as pessoas os possíveis crescimentos. É esse ciclo que eu vou seguir, esse ciclo que a empresa vai seguir, esse ciclo ele deve ser estabelecido e deve ser acompanhado. Por que isso? Porque depois que eu defini o ciclo, qualquer outra pessoa que entrar na minha organização, qualquer outra pessoa que entrar, ela vai ter que se adequar a esse ciclo de avaliação de desempenho. Eu adequo ela a esse ciclo e não ciclo a pessoa. Então eu estabeleço o padrão e esse padrão vai ser seguido e esse padrão traz os resultados, que a empresa espera e a colaborador também. Beleza? Espero que tu tenha entendido, espero que tenha gostado desse ciclo. É uma coisa bem simples, é para a gente entender realmente que o ciclo ele deve acontecer, a gente tem que sempre estar refazendo a avaliação de desempenho, porque muitas das vezes, no momento agora que o funcionário está muito bom, ele está num ápice de crescimento, talvez no próximo mês, no próximo trimestre, ele possa estar decaindo. E se eu não faço acompanhamento, se eu não estou mensurando o desempenho do meu colaborador, eu estou às cegas. E aí qualquer coisa, eu posso perder esse colaborador, que às vezes é um bom colaborador, ou eu posso estar investindo no colaborador errado. Esse colaborador ele tem que sair da minha empresa. Beleza? Eu te vejo então na próxima aula, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!